amigos, bem-vindos ao canal Mundo 360 e eu estou aqui, como não poderia deixar de ser, para comentar as reuniões entre Estados Unidos, Rússia e OTAN que começaram dia 9 de janeiro, domingo. E eu destaquei num outro vídeo a importância dessas reuniões na medida em que elas foram organizadas no auge das tensões e ameaças da Rússia para os Estados Unidos e também para a OTAN. Então, nós sabemos que já no final de dezembro de 2021, a Rússia havia posicionado mais de 100 mil soldados russos na fronteira com a Ucrânia, num sinal muito claro de que 8 anos depois, né, ou seja, 8 anos depois de ter tentado a primeira vez anexar ao seu território a Ucrânia, e não tendo conseguido, vamos lembrar que 8 anos atrás Putin entrou na Ucrânia, mas conseguiu anexar apenas a Crimeia, né? Então, passado esse tempo, Putin voltou à tona, posicionou esses mais de 100 mil soldados e isso incomodou bastante o Ocidente. Também, ademais de ter feito esse aceno militar de que estava pronto a entrar na Ucrânia, fez ameaças à OTAN, no sentido de que fechasse as suas portas para a Ucrânia, não admitisse a Ucrânia em nenhum dos países da Europa Central, sobretudo os que fazem, da Europa Oriental, desculpem, sobretudo os que fazem fronteira com a Rússia, no âmbito da organização, ou seja, que a OTAN não admitisse nenhum país fronteira com a Rússia, tais como Ucrânia, Bielorrússia, Geórgia, quer dizer, países que estão flertando com a OTAN, que esse flerte acabasse sem casamento, sem que esses países fossem admitidos, o que a OTAN também não aceitou, na medida em que a OTAN, neste momento, não está com nenhum pedido oficial de ingresso de Ucrânia e nenhum outro país fronteira com a Rússia, mas tampouco vai fechar as portas se houver um pedido. E tampouco vai fechar as portas para conversas, para acordos temporários, para reuniões sobre assuntos específicos, enfim. Essa é a política da OTAN, de portas abertas. Mas o que preocupa tanto a Rússia no que diz respeito à OTAN é que se esses países hoje, fronteira com a Rússia, especialmente Ucrânia, entram para a OTAN, nós sabemos que o princípio fundamental da OTAN é qualquer ameaça a um país membro da OTAN fará com que a OTAN, enquanto organização, saia em defesa daquele que foi ou está sendo ameaçado ou agredido, e isso não é nada bom para a Rússia. E, ademais, também a Rússia exigiu que Estados Unidos e OTAN parasse imediatamente de fazer exercícios militares, os quais vem fazendo desde o fim da Guerra Fria, sobretudo desde 1997, 98, quando fez acordos estratégicos com países que lá estão para fazer exercícios militares, colocar pequenos ou médios ou grandes quartéis generais, enfim, isso vem sendo feito pacificamente desde o final da Guerra Fria, mas Rússia quer que eles recuem, tirem tudo de lá. Bom, então, isso levou a um recrudescimento mesmo das relações. Essas reuniões foram convocadas, passadas as festas de final de ano, e elas então começaram em Genebra no dia 9, mas já passaram também por Bruxelas, e agora, hoje, dia 13 de janeiro, quinta-feira, essas reuniões foram transferidas para Viena. Mas vamos começar falando sobre o que aconteceu lá em Genebra. Bom, não houve grandes progressos em Genebra, mas também nenhuma declaração de guerra, nenhuma declaração de confronto armado por parte da Rússia. Os Estados Unidos estão sendo representados nessas reuniões todas pela vice-secretária de Estado, americana, que é Wendy Sherman, um personagem da política americana muito importante, muito habilidosa, e pelo lado da Rússia, Putin está sendo também representado por Sergei Ryabkov, que é o vice-chanceler, também uma pessoa bem importante na hierarquia das relações internacionais, estratégicas e também militares da Rússia. Bom, mas vamos ver o que se concluiu em Genebra. Bom,
nada especificamente, né? O que ficou claro foi, por meio dessa conversa franca, direta, amistosa, né? De ambas as partes, embora estivéssemos esperando que as temperaturas estivessem muito altas, as conversas conseguiram, pelo nível dos negociadores, serem mantidas com muita elegância e com muito cuidado. Bom, os Estados Unidos, então, disseram que já sabíamos que não podem aceitar retirar os seus militares e as suas representações militares e acabar os exercícios militares que faz por razão de segurança e paz, né, internacional. Não poderá retirar, né, aqueles são fins estratégicos, não tem intenção de retirar o seu contingente militar e técnico da Europa Central e da Europa do Leste. Mas também não pretende tornar esses exercícios em algo beligerante ou à porta de um confronto, por menor que ele seja. Ademais, também, a OTAN disse, olha, eu, como organização internacional, tenho por política estar com as portas abertas. Eu não posso evitar, se houver um pedido formal e aprovação da entrada desses países que a Rússia não gostaria de ver fazerem partes da OTAN. Então, a política da OTAN é essa, a gente não pode mudar a nossa ideologia, a nossa função estatutária. Então, por outro lado, Estados Unidos e OTAN exigiram, não é, diplomaticamente, que a OTAN retire os seus soldados das fronteiras com a Ucrânia, que é hoje um país amigo do Ocidente e, portanto, não poderiam estar fazendo e passando essa pressão que passam nesse momento, tendo que, inclusive, fazer uso, né, de um contingente militar pequeno, com um custo elevado para a Ucrânia, para poder também ir de encontro a esses possíveis soldados russos que tentam invadir a Ucrânia. Então, na verdade, a Rússia disse que não retira esses soldados e Estados Unidos e a OTAN disseram que não vão também atender às solicitações. Mas as conversas foram amistosas, né? Houve sorrisos, houve apertos de mão, eles concordaram em Estados Unidos, OTAN e Rússia em continuarem as conversas, né, em fazerem avançar em Viena, nas reuniões que começaram hoje. E por que as reuniões foram transferidas para Viena? Porque Viena tem a sede, é em Viena que está a sede da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa. Organização para a Segurança e Cooperação na Europa. É uma organização internacional muito importante, fundada no pós-guerra, conta com 57 países membros, todos os da União Europeia, todos os da Federação Russa, né? Rússia inclusive, e, ademais, países da Ásia, China e outros, e também Estados Unidos e Canadá. Então, não é uma organização que cuida só da segurança europeia. Ela tem sede em Viena, ela se chama Organização para Segurança e Cooperação na Europa, mas congrega países de outros continentes, que não só os europeus, e ali também está a Rússia e alguns outros, né? Então, os países que fazem parte da Federação Russa. Então, abriu-se mais o leque, né? Então, a ida para Viena significa que como eu diria, está muito mais multilateral, né? A tensão, quer dizer, a tensão se multilateralizou, as ameaças de Rússia se multilateralizaram e foram levadas para um foro que é aquele que cuida da segurança, né? Mas não só da Europa, no mundo, ainda que a sede da organização esteja em Viena. E ali houve a entrada de outros interlocutores, que são os demais representantes dos demais países que compõem essa organização, ou seja, se multilateralizou um confronto entre Estados Unidos, OTAN e Rússia, né? Então, agora, se multilateralizou porque entrou para dentro da Organização de Segurança e Cooperação na Europa para todos os países, e não só
no confronto específico que estavam em Genebra, e há muito mais possibilidades agora das conversas seguirem pacificamente, da Rússia encontrar-se ali isolada, porque são muito mais países do que os membros da OTAN e Estados Unidos, e a questão tomou um vulto, né? As questões, ou seja, as tensões, tomaram um vulto bem maior. Mas vocês se perguntam, bom, mas Estados Unidos disse que não vão atender às exigências da Rússia, e Rússia disse que não vai retirar os seus soldados da fronteira com a Ucrânia e nem vai desistir das pretensões de que a OTAN não receba como membro países que lhe fazem fronteira, e não vai desistir de pedir que exigir que Estados Unidos e OTAN parem de fazer exercícios militares naquela região. Então, qual foi o resultado de Genebra? Bom, sobre esses temas principais, não houve acordo, mas se discutiram outros temas. E sobre esses outros temas, há possibilidade de acordo, há possibilidade de progresso. Então, houve um núcleo duro, que já se sabia duro e, portanto, difícil de penetrar, mas se falou sobre ele e não se manteve embaixo do tapete, se falou sobre ele, se abriu possibilidades, se abriram grupos de trabalho, enfim, vamos continuar conversando e não vamos partir para o confronto. E, por outro lado, aqueles temas mais a menos e que são possíveis de serem acordados, quais? Por exemplo, o controle de armamentos, a colocação de mísseis naquela região ou em regiões que possam atingir a Rússia, medidas de construção da confiança. Então, esses outros temas satélites colaterais, não tão importantes como o núcleo duro, sobre eles há possibilidade de acordo, sobre eles há muito que se dizer, sobre eles acordos serão celebrados e por escrito. Então, é isso que Viena está fazendo. Viena está continuando a reunião naqueles temas satélites, mas que são importantes, né? Armamentos, mísseis e construção de confiança, e multilateralizou o confronto que antes estava restringido a esse triângulo. Bom, espero ter trazido para vocês um relatório, né? Um comentário sobre o que aconteceu de Viena, né? De Genebra a Viena, né? De 9 a 13 de janeiro. Vou continuar de olho lá e espero que você continue de olho aqui.